2026 será um daqueles anos em que a inteligência artificial deixará de parecer só uma atualização e começará a ser uma nova camada da realidade. Porque a parte assustadora não é um único momento de avanço, mas sim um monte de mudanças que se acumulam umas sobre as outras. As pessoas só vão notar que a internet, os empregos e até a confiança mudaram quando acordarem para isso. Então, é assim que vou estruturar isso. Na primeira categoria, vou te dar previsões que são muito prováveis. Elas já estão em andamento e não vão te surpreender se você está por dentro de tecnologia e inteligência artificial, mas elas basicamente confirmam o rumo que estamos seguindo. Na segunda categoria, ainda são prováveis, mas mais disruptivas. É nesse ponto que liderança, dinheiro e geopolítica se movimentam, a indústria se desorganiza e chega à última categoria. Essas também são prováveis. Elas chocariam não por serem ficção científica, mas por desafiarem identidade, credibilidade e o que é real na internet. Essa categoria será comentada após acontecer, como se tivesse surgido do nada, mesmo com os ingredientes já presentes. Agora, antes de começarmos, pause o vídeo por um segundo e deixe um comentário. Faça uma previsão de inteligência artificial quase garantida para 2026, depois volte e veja se ela foi citada aqui. Nada de trapacear, ok? A previsão é que a demanda por poder computacional de inteligência artificial seguirá acelerando até 2026. Essa é a previsão menos dramática e o motor de tudo o mais. Empresas buscam transformar a inteligência artificial de demonstração em sistemas práticos para seus fluxos de trabalho. Isso representa mais chamadas, tokens, inferências, ciclos de agentes, tentativas e automação em segundo plano. Mesmo com modelos mais eficientes, o uso cresce mais rápido, pois o processamento mais barato libera mais usos. E tem outra camada que as pessoas esquecem. Grande parte do processamento do ano que vem não está indo para uma resposta perfeita, está indo para sistemas que fazem múltiplos passos, se verificam, conferem, tentam de novo, usam ferramentas, fazem buscas, resumem e depois executam tudo de novo. Os fluxos de trabalho dos agentes funcionam como multiplicadores de processamento. Quando dizem que os gastos podem cair, isso faz sentido no papel, mas na prática a pressão da demanda é estrutural. O verdadeiro limitador é a oferta. A própria Nvidia já relatou falta de capacidade de GPU em nuvem, mostrando que a demanda não é casual, é desesperador. A segunda previsão é que o debate sobre inteligência artificial geral vai diminuir, com foco em implantação, confiabilidade e economia. As pessoas continuarão acreditando em inteligência artificial geral, só mudará a frequência em que vira manchete. Em 2026, o mercado valoriza o que funciona sempre. Os conselhos não querem filosofia, só adoção e os números desejados. Isso reduz custos, aumenta a produção, reduz riscos, e você já percebe que o clima está mudando. Os grandes laboratórios ainda falam de futuros de longo prazo, mas o foco diário está em implementações empresariais, segurança, avaliação, aquisição, conformidade e governança. A questão é como manter esses sistemas estáveis para operar em 24H em empresas sem gerar responsabilidade jurídica. Essa mudança é importante porque altera o que recebe financiamento. Os vencedores passam a ser as pessoas que conseguem entregar, integrar e operar, não apenas publicar, certo? A terceira previsão é que os robôs se tornam o principal destaque nas grandes conferências de tecnologia em 2026, e as demonstrações ficam muito mais convincentes. Não acredito que robôs se tornem trabalhadores perfeitos tão de repente. Não vejo isso acontecendo. O cérebro do robô entende melhor o contexto. Ele não precisa ser perfeito para parecer futurista. Ele deve compreender instruções, corrigir erros e se adaptar a novos objetos ou ambientes sem meses de treinamento. A nova geração de robótica, com modelos fundamentais, busca menos treinamento e mais generalização. Quando o público vê robôs fazendo tarefas comuns de casa ou armazém, a impressão muda. Robô interage com eletrodoméstico desconhecido, abre geladeira bagunçada, lida com objetos imprevisíveis e responde a comando de voz. Mesmo que seja uma demonstração, faz as pessoas se conectarem. Os pontos e as demonstrações são suficientes para movimentar capital. Elas impulsionam parcerias, pilotos de aquisição e tudo mais. Precisamos causar um pânico inicial nas corporações. Por isso, em 2026, parecerá que há robôs por toda parte, mesmo que a implantação em massa leve mais tempo. A quarta previsão é que empresas passem a registrar em massa como o trabalho ocorre para treinar inteligência artificial
teremos uma reação negativa séria. Essa tendência será apresentada como produtiva, mas pertence ao mesmo campo da vigilância. Empresas usam ferramentas de monitoramento há anos, mas agora a motivação mudou. A questão não é mais identificar trabalhadores preguiçosos, mas entender os padrões do trabalho real. Assim, uma inteligência artificial pode replicar isso. E a infraestrutura para isso já está aqui. Existe literalmente uma categoria inteira de softwares de monitoramento no trabalho que as pessoas chamam de buzzword, que coleta cliques, uso de aplicativos, padrões de digitação, atividade na tela, métricas de produtividade e muito mais. Relatórios de 2025 alertam que esses sistemas estão mais automatizados e contínuos, com a inteligência artificial analisando dados em tempo real. Em 2026, a tensão cresce ainda mais. Trabalhadores percebem que treinar o agente é também preparar o substituto, e empresas entendem que não podem seguir fazendo isso sem consequências legais e de reputação. A quinta previsão é que IAs que sempre ouvem causarão grandes processos de privacidade ou um vazamento marcante culturalmente. Isso é quase inevitável, pois os incentivos são fortes. Assistentes de reuniões e tomadores de notas de inteligência artificial são muito úteis. Usam essas ferramentas porque ninguém quer anotar, perder detalhes e todos estão sobrecarregados de chamadas. O problema é o consentimento e o vazamento de dados. Muitas ferramentas funcionam sem o conhecimento de todos, pois na prática, as políticas de consentimento não são seguidas. Basta ocorrer uma violação, conflito no trabalho ou processo judicial para essas gravações surgirem. E agora isso vira notícia na grande mídia, e o ponto principal é que isso força uma nova etiqueta. As pessoas passam a supor que estão sempre sendo gravadas, o que altera a maneira como conversam, negociam e confiam umas nas outras. Agora vamos para a segunda categoria, ainda provável, mas mais disruptiva. A sexta previsão é que a Anthropic faça oferta pública inicial em 2026, se a OpenAI continuar privada e um grande laboratório de inteligência artificial abrir capital, isso altera os padrões. Investidores públicos exigem transparência em receitas, cronogramas e custos, enquanto mercados privados permitem mais opacidade, justificando essa divisão. Uma empresa escolhe o caminho da disciplina do oferta pública inicial enquanto a outra adia porque ainda pode levantar grandes quantias de capital de forma privada e manter a flexibilidade. Os mercados públicos obrigam o setor a se explicar. Tudo bem. A sétima previsão é que Sam Altman se afasta do cargo de Chief Executive Officer da OpenAI em uma transição controlada novamente. Não foi escândalo nem demissão, mas uma mudança planejada. É o padrão clássico. O líder fundador cria a história e a ambição. Depois outro operador assume o comando. Quando a empresa entra na fase adulta, e com o AI Labs, essa fase inclui infraestrutura massiva, parcerias, pressão regulatória, demandas corporativas e escrutínio do conselho. Torna-se menos sobre carisma e mais sobre execução. Se isso ocorrer em 2026, não parecerá um colapso, mas sim a OpenAI buscando se tornar mais disciplinada. Tudo certo. A oitava previsão é que a OpenAI terá sua primeira grande reestruturação interna e demissões. E isso não é pessimista. É assim que empresas de hipercrescimento agem quando estão sempre correndo. As equipes são formadas rapidamente, as prioridades mudam rápido, os projetos se sobrepõem e você acaba com muitos cargos. Isso fazia sentido durante a expansão, mas não faz sentido durante a consolidação. Já vimos como o mundo jurídico reage aos erros e riscos da inteligência artificial. Tribunais já puniram advogados por citações falsas geradas por inteligência artificial, e pesquisadores apontam alucinações em consultas jurídicas como um problema sério. Em 2026, empresas de inteligência artificial estarão pressionadas a se ajustar, geralmente com reestruturações, certo? A nona previsão é que o setor chinês de chips de inteligência artificial avançará e começará a desafiar o domínio da Nvidia no longo prazo. Deixar claro, a China não vai igualar a Nvidia tão cedo. Isso não é realista para o próximo ano. Isso significa que será suficiente. Os chips domésticos evoluem e o ecossistema aprimora a compatibilidade de software, ferramentas, compiladores, implantação e estabilidade do fornecimento. Quando essa trajetória fica clara, muda a estratégia global. Empresas planejam diversificação e governos, política industrial. Nvidia segue na liderança, mas o mundo já se prepara para um futuro com outros centros de gravidade.
Ok, a 10ª previsão é que uma grande empresa farmacêutica compra uma startup líder em design de proteínas com inteligência artificial. Essa parte da história da inteligência artificial é subestimada. O design de proteínas e anticorpos evoluiu do hype para isso realmente pode funcionar. Quando a Big Pharma acredita na plataforma, parcerias estratégicas não bastam mais. Eles querem talento, pipeline, propriedade intelectual e vantagem. Fusões e aquisições se tornam a maneira mais rápida de internalizar a capacidade e bloquear os concorrentes. Quando algo deixa de ser experimental e vira essencial, é isso que ocorre. Tudo bem. A 11ª previsão é que a OpenAI deixará de focar no Sora e integrará suas ferramentas criativas em outros produtos. Quando empresas ficam sérias, deixam de investir em produtos paralelos chamativos. Elas reúnem e transferem o melhor para a plataforma, incentivando o uso diário. Essa é a ideia. Não é que Sora tenha falhado, mas a empresa precisa concentrar poder agora. Categoria final. Essas previsões de cauda longa ainda são prováveis e surpreenderiam as pessoas quando ocorrerem, pois há um motivo simples para isso. Ferramentas já existem, incentivos são claros e barreiras de proteção são fracas. Estamos só aguardando a primeira manchete clara e inegável. A 12ª previsão é que um caso judicial importante desmorona porque uma pessoa-chave nunca existiu. Não é um nome falso, mas uma identidade sintética com histórico, postagens, fotos, amigos, conexões e até chamadas de vídeo. A inteligência artificial geral e o deepfake já impactam fortemente as fraudes de identidade. Relatórios vêm alertando sobre tentativas de deepfake acontecendo constantemente e grandes aumentos em falsificação de documentos e novos tipos de fraude sendo reportados. Ressalta que identidades sintéticas estão mais escaláveis e convincentes. Relacione isso aos sistemas jurídicos. Tribunais já lidam com problemas de inteligência artificial, petições e citações. Há sanções, advertências e fiscalização crescente sobre conteúdos de inteligência artificial não verificados. O próximo passo envolve identidade, uma disputa contratual, acordo comercial ou processo judicial, onde um dos lados é parcialmente baseado em uma pessoa sintética. Não é preciso enganar todos por muito tempo, só o processo o bastante para causar danos. Certo. A 13ª previsão é que um veículo de notícias criado por inteligência artificial ganhe prêmios jornalísticos antes de sua origem virar escândalo. Isso parece loucura até você perceber o detalhe principal. Pode ser preciso. Conteúdo gerado por inteligência artificial pode causar crise de legitimidade mesmo sendo verdadeiro. Mesmo com fontes reais, fatos corretos e boa redação, ainda pode haver indignação se descobrem que o texto foi majoritariamente automatizado. Já há registros de sites de notícias feitos ou assistidos por inteligência artificial surgindo em massa. Pesquisadores de políticas e segurança já alertam sobre spam e manipulação com inteligência artificial no ecossistema de notícias. Então imagine a evolução seguinte: um veículo contrata editores, usa inteligência artificial para rascunhos, baseia-se em reportagens reais, entrega trabalhos de qualidade, ganha prêmios rapidamente e só depois gera debate público. A autoria importa mais do que a precisão, essa discussão está chegando agora. A 14ª previsão é que um vazamento viral prevê eventos reais com uma precisão assustadora e acaba sendo uma inteligência artificial. Isso é basicamente a fusão de previsão e viralidade. Você precisa de um modelo treinado em sinais, incentivos de mercado, ciclos políticos, comportamento corporativo e padrões passados, não de um informante. O vazamento se torna um formato narrativo, não um vazamento real, e as pessoas caem nessa. Como textos confiantes e detalhados são vistos como credíveis, pesquisas analisam como o tom, detalhes e confiança das respostas da inteligência artificial afetam a mudança de crença. Então, em 2026, um desses acertos faz todo mundo achar que é um denunciante. A verdade é que é só probabilidade, e ainda tem a narrativa, certo? A 15ª previsão é que um influenciador morto continua postando e ganha seguidores, e o público não o abandona quando descobre. Isso já é comum. As pessoas agendam conteúdos, reutilizam vídeos antigos e têm equipes que postam por elas. A fronteira entre criador e máquina de conteúdo está borrada. Agora, com a inteligência artificial, já temos discussões sérias e populares sobre inteligência artificial que pode imitar a voz e a personalidade de um ente querido, falecido, usando dados de treinamento como mensagens, áudios e vídeos, e debates sobre se isso ajuda ou prejudica o luto. Então,
Levando essa lógica para a cultura dos influenciadores, um criador morre e o canal continua, o tom permanece consistente, o humor continua igual e as legendas parecem certas. O público acha que é só programação de postagens, mas na verdade é um modelo com pequena equipe orientando. O mais perturbador é que funciona. As pessoas continuam assistindo, tudo bem. A 16ª previsão é que a inteligência artificial descobre algo que muda a persuasão. Errar um pouco pode ser mais convincente do que acertar totalmente. Parece contraditório, mas faz sentido na psicologia humana. Confiamos em pessoas, não em máquinas que parecem perfeitas demais. Leve incerteza transmite honestidade, pequenas imperfeições são autênticas e pesquisas sobre persuasão já alertam para isso. Pesquisas apontam que LLMs podem ser mais persuasivos que humanos em debates, gerando preocupação com sua influência, mesmo quando são imprecisos. Então não é difícil imaginar onde isso vai dar. Em 2026, alguém vai otimizar modelos para influência, e o modelo aprende que estar perfeitamente correto não é o objetivo. O objetivo é mudar a crença. Nesses casos, os sistemas hesitam, suavizam afirmações e inserem dúvidas de maneira estratégica. Porque isso funciona. A 17ª previsão é que profissões vão parar de executar tarefas e passar a validar resultados. Essa é sutil, mas enorme. As pessoas acham que a automação substitui tarefas. Primeiro, ela substitui o rascunho inicial. Depois, o humano vira editor, aprovador, filtro de gosto e gestor de riscos. Essa mudança já está acontecendo no direito, no marketing, no suporte ao cliente, em análise de dados, em conteúdo, em operações. A pessoa mais valiosa passa a ser aquela que consegue identificar o que está errado, não quem consegue produzir algo do zero. E isso muda. Contratações. Você contrata menos iniciantes para aprender e menos pessoas focadas apenas em produzir volume. Você prioriza o julgamento, o que representa uma mudança estrutural no mercado de trabalho. Tudo bem, a 18ª e última previsão é que as pessoas passam a terceirizar o arrependimento. Para a inteligência artificial, isso soa emocional, mas se encaixa perfeitamente na tendência. Muitos já tratam a inteligência artificial como terapeuta, treinador ou amigo. O próximo passo é a repetição. As pessoas vão se perguntar, e se eu tivesse feito diferente? E se escolhesse outro caminho ou saísse mais cedo? Isso terceiriza o arrependimento e é por isso que é escalável. A inteligência artificial reconstrói narrativas bem, usando mensagens, diários e cronologias para criar ramificações plausíveis. Ela pode te dar um encerramento, mesmo que seja simulado, pode te dar alívio, mesmo que seja sintético, e muitas pessoas vão escolher o alívio. Essa parte é difícil, pois muda como os humanos lidam com erros e memórias, tornando o processamento emocional um produto. E tem mais uma previsão extra que eu quero adicionar aqui como um bônus para vocês. É sobre os efeitos colaterais dos modelos se tornando normais. Uma parte da internet vai perceber que MrBeast é inteligência artificial e vão dizer isso com confiança. O mesmo sorriso em todos os quadros como se fosse um padrão, a mesma energia perfeitamente ajustada, como se nunca tivesse um dia ruim. Miniaturas que parecem feitas com o histórico de cliques do mundo e não por design. Não haverá provas. O desconforto é que o sorriso dele não mudou desde 2017, diferente do que acontece normalmente com os rostos. 2026 não trata só de modelos mais inteligentes, mas dos efeitos colaterais de sua normalização. E o motivo pelo qual estou confiante nessas previsões é porque eu simplesmente estou prestando atenção. Fraude de identidade aumenta, sistemas legais ficam para trás, persuasão se automatiza, escritórios gravam tudo e o conteúdo cruza uma linha silenciosamente. Por isso, o primeiro parece óbvio, o segundo confuso e o último um choque cultural. Minha visão sobre 2026. Comente qual previsão você acha garantida e qual ainda é subestimada. Obrigado por assistir e até a próxima.